Você já ouviu falar da ameba comedora de cérebros? Bom, nós trouxemos alguns entrevistados para responder a essa pergunta. Eu sou Camila Montalvão, tenho 26 anos, sou estudante do curso de Medicina e sim, eu já ouvi falar da ameba comedora de cérebros. Sei inclusive que ela adentra o corpo humano pelas fossas nasais e causa meningite, né? Uma coisa que a gente chama de meningoencefalite amebiana primária. Bom, em relação aos protozoários, eu entendo que são seres microscópicos, micro-organismos, unicelulares, costumam viver em ambiente aquático ou pelo menos úmido, né? Pode ser no solo, mas tem que ser um solo úmido. E eles podem ter vida livre ou se associar a outro ser vivo, né? De forma parasitária, como é o caso da ameba comedora de cérebros. E você já ouviu falar? Gente, eu não sei dizer o que ela é. Não tem problema, pois estamos aqui para sanar as suas dúvidas. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto fascinante e um pouco assustador: a ameba comedora de cérebros e outros protozoários. Preparem-se para uma jornada microscópica pelo mundo dos micro-organismos. 2. O que são protozoários? Primeiro, vamos entender o que são protozoários. Eles são organismos unicelulares que podem ser encontrados em diversos ambientes, desde água doce até no interior de outros seres vivos. Os protozoários geralmente microscópicos e podem ser encontrados em uma variedade de ambientes, incluindo água doce, água salgada, solo e dentro de outros organismos. Eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas, como decompositores e componentes da cadeia alimentar. Os protozoários são tradicionalmente classificados em diferentes grupos com base em suas características de locomoção como os flagelados, chamados de mastigofora, eles se movem se utilizando um ou mais flagelos. Os exemplos são a Trypanosoma, a causadora da doença de Chagas. Tem os ciliados chamados de ciliofora, eles utilizam cílios para se locomover e capturar alimentos. Os exemplos são o Paramecium. Agora as ameboides chamadas de sarcodina, se movem-se através de pseudópodes, que são extensões temporárias do citoplasma. Um exemplo é a Moeba proteus. E por fim os esporozoários chamados apicomplexa, eles não possuem estruturas de locomoção e são geralmente parasitas. Um exemplo é o Plasmodium, causador da malária. 3. Introdução à ameba comedora de cérebros. Agora, vamos falar sobre a famosa ameba comedora de cérebros, cientificamente conhecida como Naegleria fowleri. Lá é comumente encontrada em água doce quente, como lagos, rios e fontes termais. A ameba prospera em água doce quente, particularmente em temperaturas acima de 25 graus Celsius, 77 graus Fahrenheit. Os sintomas iniciais incluem dor de cabeça, febre, náusea e vômito. À medida que a doença progride, os sintomas podem incluir rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio, convulsões e alucinações. 4. Como a ameba comedora de cérebros infecta? A ameba causa uma infecção cerebral rara e grave chamada meningoencefalite amebiana primária, MEP. A infecção ocorre quando a ameba entra no corpo humano através do nariz. A infecção geralmente ocorre quando uma pessoa nada, mergulha ou realiza atividades em água doce morna contaminada, como lagos, rios, fontes termais ou piscinas maltratadas. Uma vez dentro das narinas, a ameba se move através do nervo olfativo, que conecta o nariz ao cérebro. A ameba atravessa a lâmina cribriforme, uma fina camada de osso na base do crânio, e atinge o cérebro. No cérebro, a Naegleria fowleri se multiplica e começa a destruir o tecido cerebral. A infecção causa inflamação e destruição das células cerebrais, levando aos sintomas graves e geralmente fatais da meningoencefalite amebiana primária. 5. Diagnóstico e prevenção. O diagnóstico é feito através da análise do fluido cerebrospinal ou tecido cerebral. O tratamento é difícil, mas pode incluir medicamentos antifúngicos e outros que têm mostrado algum sucesso em casos raros. 6. Outros protozoários perigosos. A Naegleria fowleri não é o único protozoário perigoso. Vamos conhecer outros, como o Plasmodium, que causa malária, e o Trypanosoma, responsável pela doença de Chagas e pela doença do sono. Esses protozoários são transmitidos por insetos e afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Esses protozoários patogênicos podem ter um impacto significativo na saúde pública, especialmente em áreas onde as condições de saneamento são precárias e o acesso a cuidados médicos é limitado. 7. Protozoários benéficos. Porém, nem todos os protozoários são vilões. Alguns desempenham papéis importantes nos ecossistemas, como decompositores e como parte da cadeia alimentar. Eles ajudam na decomposição de matéria orgânica e são alimentos para organismos maiores. Aqui estão alguns exemplos de protozoários benéficos. Existem os protozoários do solo que são as amoebas e ciliados. No solo, esses protozoários ajudam na decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes que são essenciais para o crescimento das plantas.
Também, os protozoários ruminantes que são os Entodinium e Epididium. Estes protozoários vivem no rumen de animais ruminantes, como vacas e ovelhas, ajudando na digestão da celulose e outras fibras vegetais que esses animais consomem. Além dos protozoários aquáticos que são os foraminíferos e radiolários, estes protozoários marinhos contribuem para a formação de sedimentos marinhos. Seus esqueletos calcários ou siliciosos, após a morte, formam depósitos que são importantes para estudos geológicos e paleontológicos. E os simbióticos que são os zooxantelas, estas dinoflageladas vivem em simbiose com corais, fornecendo-lhes nutrientes através da fotossíntese, o que é essencial para a saúde e o crescimento dos recifes de corais. Também, os trichoninfa. Este protozoário vive no intestino de cupins e ajuda na digestão da celulose, permitindo que os cupins quebrem e usem a madeira como fonte de alimento. E por fim os protistas benéficos em tratamento de água que são os protozoários no lodo ativado, usados em estações de tratamento de águas residuais, esses protozoários ajudam a remover bactérias e outros organismos patogênicos, melhorando a qualidade da água tratada. 8. Prevenção e conscientização. Vamos falar sobre prevenção. Para evitar a Naegleria fowleri, evite nadar em lagos, rios e fontes termais durante períodos de calor intenso, quando a água está morna. Ao nadar em água doce morna, utilize clipes nasais para evitar que a água entre pelo nariz. Tente manter a cabeça fora da água ao nadar em águas doces mornas. Evite mergulhar ou submergir a cabeça. Para enxaguar os seios nasais, use apenas água tratada, destilada, esterilizada ou previamente fervida. A água de torneira não tratada pode conter Naegleria fowleri. E por fim, certifique-se de que piscinas e parques aquáticos são bem mantidos e que os níveis de cloro são adequados. A ameba não sobrevive em água bem clorada. Casos notáveis. Esta doença é notável devido à sua alta taxa de mortalidade e os surtos que ocorrem geralmente durante os meses de verão, quando as pessoas estão mais propensas a se envolver em atividades aquáticas em águas doces e mornas. Um dos casos mais notáveis ocorreu em 2013, quando Zachary Reina, um garoto de 12 anos da Flórida, foi infectado enquanto brincava em uma vala com água. Ele começou a apresentar sintomas como dor de cabeça, febre, náusea e vômitos, que rapidamente evoluíram para confusão e coma. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, incluindo o uso de um medicamento experimental, Zachary faleceu. Em 2016, outro caso recebeu ampla atenção da mídia. A jovem de 18 anos, Lauren Zaites, contraiu a infecção após uma visita a um parque aquático na Carolina do Norte. Ela morreu poucos dias depois de apresentar sintomas. Este caso levou a uma maior conscientização pública sobre os riscos associados a atividades em águas doces mornas e a necessidade de medidas preventivas. Mais recentemente, em 2020, a cidade de Lake Jackson, Texas, enfrentou uma crise quando um menino de 6 anos, Josiah McIntyre, morreu após ser exposto a Naegleria fowleri em um parque infantil e fontes de água pública. Este incidente levou a uma declaração de emergência e ao fechamento de fontes de água públicas para descontaminação. Este caso destacou a importância da manutenção e monitoramento da qualidade da água, especialmente em áreas de recreação pública. Casos como o de Callie Hardig em 2013, uma jovem de 12 anos do Arkansas, também são notáveis devido à sua sobrevivência, que é extremamente rara. Callie contraiu a infecção após nadar em um parque aquático e, graças a um diagnóstico rápido e tratamento agressivo que incluiu a combinação de vários medicamentos e a indução de hipotermia para reduzir o inchaço cerebral, ela conseguiu se recuperar. Além desses casos individuais, surtos de Naegleria fowleri em locais específicos também geraram preocupações. Por exemplo, entre 2010 e 2019, a maior parte dos casos nos Estados Unidos ocorreu no sul do país, refletindo a prevalência da ameba em ambientes aquáticos quentes e doces. Essa tendência geográfica também tem sido observada em outros países com climas similares. A infecção por Naegleria fowleri é extremamente rara, mas quase sempre fatal, com menos de 10% dos infectados sobrevivendo. A ameba entra no corpo humano através do nariz, geralmente quando a pessoa está nadando ou mergulhando em águas contaminadas, e então viaja pelo nervo olfativo até o cérebro, onde causa uma inflamação destrutiva. Dado o aumento da temperatura global e a prevalência crescente de atividades recreativas em águas naturais, a conscientização sobre Naegleria fowleri é crucial. Medidas preventivas incluem evitar a entrada de água pelo nariz ao nadar em águas doces mornas, usar clipes nasais, evitar atividades em águas não tratadas, especialmente em períodos de altas temperaturas, e garantir a manutenção adequada de piscinas e outras fontes de água artificial.
Esses casos notáveis ilustram não apenas a tragédia individual de cada perda, mas também a necessidade de vigilância contínua, pesquisa científica e educação pública para prevenir futuras infecções e melhorar as taxas de sobrevivência para aqueles que são infectados. 9. Conclusão. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o incrível e complexo mundo dos protozoários. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Até a próxima!